Olá, cervejeiros, sommeliers e entusiastas de cerveja. Bem-vindos a mais um episódio do Beer School. Hoje a gente vai falar sobre como fazer um starter. Um starter é nada mais nada menos que uma mini fermentação que a gente faz antes da fermentação principal, com o intuito de propagar a levedura e conseguir uma maior quantidade de leveduras para conseguir uma fermentação saudável, usando pouca levedura. Além disso, ainda a gente vai ver como usar a calculadora do site Brew's Friend para auxiliar a gente na hora de a gente calcular o tamanho que a gente precisa do starter. O site Brew's Friend é muito bom, a calculadora dele é muito legal e ajuda muito na hora de a gente fazer um starter e muitas outras coisas além disso. Eu vou deixar linkado ele aqui embaixo e a gente vai ver um passo a passo como fazer. Vamos lá? Então a gente está aqui no site Brew's Friend, no link que eu vou deixar na descrição do vídeo. A gente passa as unidades para métrica, a gravidade você deixa como você prefere, em plato ou em SG. Eu vou deixar aqui em SG. Vamos supor que eu queira fazer uma cerveja de gravidade 1.048. Então a gente vai colocar a gravidade da cerveja, a densidade da cerveja que a gente quer aqui e o volume de cerveja que a gente quer fazer. No caso, eu estou fazendo uma ESB agora, que vai ter exatamente essa gravidade, e eu vou fazer 40 litros dela. Aqui no Target Pitch Rate, a gente vai dizer qual que é o pitch rate que a gente quer. Para ales, esse número costuma variar entre 0,5 a 0,75. Para as lagers costuma variar entre 1 e 1,5, mas aqui a gente tem um monte de opções. 0,75, que é o padrão, 0,1 para cervejas com alta gravidade, porém ale, e até 2 para cervejas de alta gravidade do tipo lager. Normalmente a gente vai usar essa daqui, porém isso vai depender da cerveja que você vai fazer. Como é o tipo da levedura que a gente está usando, esse yeast type aqui, se é uma levedura líquida, se é uma levedura seca ou se é a lama cervejeira. Então vamos dar um dry aqui. Quando coloca esse dry, a levedura seca, a gente vai ter a quantidade de leveduras que a gente, a quantidade de gramas de fermento seco que a gente vai usar e a quantidade de leveduras que tem. Bom, a quantidade de gramas é bem simples, a gente geralmente usa um pacote. Um pacote tem 11,5 gramas aqui no Brasil, a maioria dos pacotes que a gente compra. A variável realmente complicada é essa densidade de células. Saber quanto de levedura que tem lá dentro. O site do Brew's Friend, ele dá uma estimativa para a contagem de células. Essa estimativa, ela leva em conta alguns dados experimentais, ele vê realmente quantos bilhões de células por grama tem em cada tipo de levedura. Então ele pega aqui exclusivamente para o fermento da Fermentes, podendo variar de 8 bilhões de células para alguns, até 18 bilhões de células para outros, dando até mais que o dobro. Com base em outros experimentos, se vocês quiserem ler, vai estar tudo falando aqui. O Brew's Friend sugere, de forma aceitável, usar uma densidade de célula de 10 bilhões por gramas para levedura seca. Então isso aqui é o básico. Recapitulando, gravidade do mosto, quanto que a gente tem de volume, o pitching rate alvo, quanto que a gente quer de pitching rate, o tipo de levedura, a quantidade, 11 gramas um pacote, e a densidade de células nesse pacote, nessa lama ou nessa levedura líquida. Então aqui ele fala que como a gente tem 10 bilhões de células por grama, a gente tem 11 gramas, a gente tem 110 bilhões de células disponíveis, e a quantidade de células que a gente precisa é 357 bilhões de células. Aqui já até disso, precisa de um starter. Então, vindo aqui no cálculo do starter, parte 2. A primeira coisa que ele pergunta é quanto de levedura a gente vai usar. A gente vai pegar as informações acima. Então, a gente clica aqui em Grab from Above. Aqui a gente tem outros parâmetros, e eu vou falar um por um deles. O tamanho do starter, em litros. A gravidade do starter, que isso é um valor mais ou menos padrão, 1.036. É uma quantidade de açúcar suficiente para as leveduras poderem metabolizar, mas não é uma quantidade de açúcar tão grande para ser agressivo para a levedura. O tamanho do starter, em tese, quanto maior o starter, mais células você vai gerar e menos levedura inicial você precisa. E por fim, um parâmetro extremamente importante, o modelo de crescimento e de aeração. Ele aqui disponibiliza 4 modelos de crescimento e de aeração. Eles são baseados em pesquisas que outros lugares fizeram. É baseado nas pesquisas de crescimento e aeração do Chris White, um dos autores do livro Yeast. Então tem 3 modelos do Chris White.
e um modelo do site Brauchkaiser. Então, desses modelos que a gente tem um modelo agitado por agitação magnética, um modelo sem agitação, um modelo com agitação, porém a agitação você vai lá de vez em quando e agita, e outro modelo diferente para agitação. O ponto que eu mais quero ressaltar aqui é que dá muita diferença agitar ou não agitar o starter. O starter vai ser uma fermentação pequena e controlada, porém se você agitar, você vai forçar a levedura sempre permanecer em suspensão. Então a gente vai comparar os modos aqui. Por não agitação, um dos modelos mais usados é o modelo que é apresentado no livro Whist. A gente tem um starter então de 2 litros, feito com 1.036. Inclusive ele já fala quantos gramas precisa de extrato para chegar nessa densidade. Para fazer um starter de 2 litros com 1.036, a gente precisa de um pouco mais que 200 gramas de extrato. Esse extrato a gente vai ver daqui a pouco na parte prática, que é o extrato seco de malte. Então, se a gente fizer sem agitação, nessas condições, a gente vai chegar a 219 bilhões de células. Se a gente agitar na mão ocasionalmente, a gente vai chegar a 274 bilhões de células. E se a gente agitar um agitador magnético que vai prover agitação por todo o período, e esse período é de mais ou menos 24 horas, a gente vai chegar a 329 bilhões de células pelo modelo do Chris White, ou 398 bilhões de células pelo modelo do Brauchkaiser. Esses modelos, eles são empíricos. Eles fizeram experimentos e eles viram isso. Não tem como dizer qual dos dois é certo. O único modelo um pouco mais preciso que é dito como é feito é o do Chris White sem agitação. Ele foi repetido por outras pessoas e nesse modelo não simplesmente você inocula a levedura no seu mosto pequeno e deixa ele lá agindo sozinho por um período de 24 horas. Não entra ar, não tem nutrientes, e foi repetido por diversas pessoas e foi provado ser certo. A gente queria uma densidade de 0,75 milhões de células por ml por gal-plato, mas a gente tem 0,83, então a gente pode diminuir um pouco o valor do starter. A gente pode diminuir para 1 litro, 0,75. Vamos ver o que acontece. 1 litro, 0,75, a gente vai ter 0,76 milhões de células por gal-plato. É aquilo que a gente precisa. Então vamos ver como a gente faz isso na parte prática. Os ingredientes são extrato seco de malte, um frasco Erlenmeyer com água preferencialmente mineral. Se você não tiver um frasco Erlenmeyer, não tem problema, dá para fazer sem. Só que ele apresenta muitas vantagens, ele tem essa curvatura aqui que facilita muito o trabalho e geralmente ele é feito de um vidro especial chamado borosilicato. Com esse tipo de vidro você pode colocar ele direto no fogo que não tem problema nenhum, ele é resistente a temperaturas altas, resistente a temperaturas baixas, resistente a choque térmico. Uma balança com precisão aceitável, papel alumínio, sanitizante, uma fonte de calor, opcionalmente gelo, e alguns itens auxiliares, como pote, colher, funil. Existem diversas formas de se preparar o starter, cada pessoa faz de um jeito. Mas o objetivo geral do processo é um só: diluir o DMS na água, na proporção correta, e propiciar a maior sanitização possível. Então, para fazer isso, algumas pessoas pegam o Erlenmeyer e deixam dentro de um forno por algumas horas para matar todas as bactérias e leveduras por calor seco. Outras pessoas usam sanitizantes, iodofor, ácido paracético, Starsan. Eu opto por fazer essa diluição e fazer o aquecimento da solução dentro do Erlenmeyer. A gente vai ferver essa solução ela vai estar dentro do Erlenmeyer e ela vai sanitizar ela mesma e o Erlenmeyer ao mesmo tempo. Essa é uma forma muito eficiente de fazer, porém só dá para fazer caso você tenha disponível um frasco Erlenmeyer. Se você não tiver um Erlenmeyer, você pode fazer até da mesma forma com que eu vou fazer aqui em casa, porém você vai ter que usar talvez um banho-maria, porque você não vai poder expor seu frasco direto no fogo. Para fazer dessa forma, a primeira coisa que a gente vai fazer é colocar o DMS dentro do Erlenmeyer ainda frio. Se você tentar fazer isso quente, vai ser um pouco complicado. Então a gente vai pesar os 180 gramas de malte calculado, a balança já está tarada. Acabou passando um pouquinho, mas isso tem uma solução muito simples. O extrato seco de malte tem gosto de ovo maltine, então você pega e come um pouco. Com a ajuda de um funil, a gente transfere o DMS para a água.
A água ela tem que ser preferencialmente mineral, porque o DMS ele fornece praticamente tudo que a levedura precisa. A única coisa que ele não consegue fornecer é o oxigênio, que é um elemento necessário para a levedura, e o zinco, que ele não tem a quantidade total de zinco que a levedura precisa. Se você está usando uma água que ela é tratada de alguma forma, dependendo da forma de tratamento, esse zinco ele pode ser removido da água. Então a gente opta por usar água mineral para ter uma concentração maior desse elemento. Vamos ajustar um pouco. E agora a gente vai pôr para aquecer. Novamente, esse vidro aqui, ele é um vidro especial. Ele pode ir direto ao fogo. Se você optar por utilizar o agitador magnético, enquanto está aquecendo, você deve jogar a barra magnética lá dentro. No caso do papel alumínio, como ele não vai ter um contato tão bom com a água a 100 graus, a gente vai sanitizar ele. Eu estou usando aqui álcool 70. Mas tomem muito cuidado nessa etapa se vocês também utilizarem álcool 70, porque vocês estão com uma fonte de fogo perto. Não é uma coisa legal. Então, vamos tentar deixar o fogo aqui moderadamente baixo, porque se você ferver ele de forma vigorosa, isso aqui vai subir e vai transbordar igual leite quente. Fazer o starter apresenta muitas vantagens, porém só apresenta essas vantagens se você tiver como manter uma condição mínima de sanitização. Seu objetivo em fazer o starter é propagar a levedura, mas se você fizer de forma errada, você vai estar dando condições para propagar bactérias contaminantes também. Então, se você não tiver certeza, ou se você não tiver uma boa confiança na sua sanitização, é melhor você não fazer o starter, é melhor você comprar uma quantidade maior de leveduras e usar elas assim mesmo. Você vai ter um resultado tão bom quanto, só vai gastar um pouco mais. Mas assim como na cerveja, a probabilidade de contaminação do starter não é tão grande assim. Ainda mais se você não for reaproveitar a levedura. Mas mesmo assim, se você for fazer o reuso dessa levedura, da primeira vez você não vai ter praticamente nada de levedura contaminante. Você fez de novo com técnicas de asepsia não ideais e vai aumentar um pouco mais a concentração de organismos contaminantes. Aí você fez mais uma vez com uma quantidade não ideal. A quantidade de organismos infectantes agora já passa a ser algo considerável. E se esse organismo contaminante for uma bactéria bem... Opa, tá fervendo! Opa, tá fervendo! Por isso, você deve prestar atenção e não ficar conversando com seu amigo enquanto você está fazendo o starter. Extrato de malte é bem grudento, vai ser bem chato limpar esse fogão, mas vamos lá, vamos continuar. Vou deixar fervendo por mais uns 4 minutos para garantir uma boa asepsia, porém agora em fogo bem baixo e tomando muito cuidado. Voltando ao assunto anterior, se você não tem condições mínimas de asepsia, você vai estar propagando muita bactéria, muita levedura contaminante. E mesmo se você tiver uma condição boa de asepsia, o maior problema que eu vejo em fazer essa propagação dentro do homebrew, sem condições ideais de laboratório, é que você precisa de ar. A levedura ela precisa de oxigênio. E esse oxigênio que a gente vai prover para ela é oxigênio atmosférico, cheio de bactérias e leveduras selvagens. Então, se eu quisesse ter um controle muito grande da minha cerveja e repetir perfeitamente as bateladas, eu teria muito receio em fazer por mais de uma vez o starter ou mesmo o reaproveitamento da levedura. Por outro lado, se você tiver uma condição melhor para fazer isso, tiver uma forma de adicionar um oxigênio livre desses micro-organismos, a propagação e o reaproveitamento da levedura vão ocorrer de forma quase perfeita. Agora que já ferveu, vamos resfriar isso daí. Então agora a gente abaixa a temperatura num banho de gelo e a partir de agora tem que tomar muito cuidado, porque se a gente abrir para o ar atmosférico, a gente vai ter possibilidades grandes de contaminação. Agora que esfriou e está numa temperatura bem confortável para a mão, não é só uma temperatura que você consiga segurar, é uma temperatura que fique bem confortável para a mão, não está quente. A gente vai fazer a inoculação da levedura, igual se a gente fizesse a inoculação direto na cerveja. Essa semana eu recebi algumas leveduras aqui para testes, eu não conheço elas ainda, é do Amazon Group. Não sei se vocês conhecem, não sei se ela é nova no Brasil, eu acho que é uma levedura da Austrália. Eu tenho 4 tipos aqui para testar, essa Lager, uma Ale, essa outra levedura aqui, que pelo que eu vi na ficha técnica dela, ela é uma Ale um pouco mais frutada, e essa daqui, uma levedura
Weiss. Eu vou fazer a inoculação dessa Amazon Group Malbril Ale. E depois eu falo para vocês o resultado, se a cerveja vai ficar boa ou ruim com essa levedura. Se vocês já usaram essa levedura, quiserem deixar um comentário aqui embaixo como ela é, por favor, deixem aí. A barra magnética ela tá aqui dentro. Agora o último passo é a gente colocar no nosso agitador magnético. Eu tenho esse agitador magnético bem gambiarrado que eu mesmo fiz, com um cooler de computador e um ímã. E vamos colocar aqui e deixar agitando por 24 horas. E não se preocupa então se depois desse período de 24 horas você for lá e cheirar seu starter, ele tiver com um aroma muito ruim, um aroma azedo, um aroma láctico. Isso acontece mesmo. A primeira vez que eu fiz um starter eu fiquei muito preocupado, eu quase descartei toda a cerveja. Mas é assim, não, as características que a levedura vai dar ao starter são totalmente diferentes das características que a levedura vai dar à cerveja. Se seu starter tiver um volume muito grande, eu sugiro que você deixe ele decantar e você tire essa parte de cima que vai estar com os aromas e com as propriedades diferentes que você deseja e utilize só um pedaço, a parte de baixo, com a levedura decantada. Assim como se faz quando você reaproveita e faz a lavagem de levedura. O starter agora ele vai fermentar como se fosse cerveja, ele vai formar o krausen, ele vai subir um pouco. Então, para você usar ele, depois que passar as 24 horas, é bem simples. Se o volume não for muito grande, você simplesmente despeja esse volume dentro da cerveja. Você vai aerar o mosto, normalmente, como você faz com a sua cerveja, e você vai despejar isso direto, sem fazer hidratação, sem fazer nenhum procedimento adicional. Então é isso, pessoal. Se vocês gostaram do vídeo, por favor, cliquem aqui embaixo em gostei. Se inscrevam no canal, é muito importante pra gente. Curtam a página no Facebook e até semana que vem. Falou!